Caríssimos fiéis, dando assim continuidade às nossas meditações nessa nossa novena, em que estamos assim meditando os meios de santificação que Deus nosso Senhor nos deu. Já meditamos a importância no nosso caminhar de santidade da Igreja, a importância do sacramento da confissão, da reconciliação. E hoje vamos meditar sobre a Santa Comunhão. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Caríssimos irmãos, a Santa Comunhão é sem dúvida alguma o maior presente do coração sagrado do nosso Senhor bom Jesus. É um tesouro esquecido e muitas vezes tão desvalorizado da alma, do coração dos católicos. Toda alma que deseje alcançar a santidade e, consequentemente, a salvação eterna, porque no céu só entra os santos, deve desejar continuamente se unir a nosso Senhor. A alma que busca a santidade necessita, uma necessidade cada vez mais crescente, de viver da Santíssima Eucaristia. Não apenas assistindo com frequência o santo sacrifício da missa, mas principalmente comungando com frequência e até mesmo comungando diariamente do corpo, do sangue, da alma e da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente no Santíssimo Sacramento. Dizia Santa Maria Madalena de Pazzi que bastaria apenas uma comunhão para nos santificarmos. Uma só comunhão. Para não parecer tão exagerada a frase da santa, que de fato não é exagerada, mas para aliviar um pouco, poderíamos dizer que bastaria a comunhão frequente, cotidiana, para nos tornarmos prontamente grandes santos. Mas, amados irmãos, entra ano, sai ano, comungamos alguns aos domingos, outros com mais frequência, outros até mesmo todos os dias, e não nos tornamos santos. Não nos tornamos santos porque as nossas comunhões não são santas. As nossas comunhões, tantas vezes sem fervor, tantas vezes com desleixo, tantas vezes sem piedade e sem amor. As nossas comunhões serão santas quando tivermos o fervor, principalmente na preparação e na ação de graças, antes e depois da Santa Comunhão. Para que as nossas comunhões sejam santas, é necessário, antes de tudo, que nós nos aproximemos da comunhão, da mesa eucarística, com uma reta intenção. Uma intenção piedosa, reta. A intenção reta de comungarmos, amados irmãos, não por mero costume, não por vaidade, não por qualquer outro motivo humano, mas a intenção, em primeiro lugar, de cumprir a santa vontade de Deus em nossa vida. É o primeiro ponto. Claro que antes dessa intenção de me aproximar da comunhão com o desejo de fazer a vontade de Deus, eu devo estar purificado de todo o pecado mortal. Só podemos nos aproximar da comunhão quando a nossa consciência não nos acusa de um pecado grave. Depois de confessado o pecado, de arrependido, de ter chorado o meu pecado,
depois de ter abandonado o pecado mortal, eu devo me aproximar da comunhão. Mas sempre com esse desejo de cumprir a santa vontade de Deus na minha vida. Eu devo ter sempre o desejo de me unir sempre mais em santo amor com nosso Senhor Jesus Cristo. E eu devo buscar na Santíssima Eucaristia o remédio divino para vencer as minhas misérias e os meus pecados. De fato, para fazermos uma boa comunhão, nós devemos nos unir intimamente com nosso Senhor, feito vítima na Santíssima Eucaristia. A palavra hóstia quer dizer vítima. Nosso Senhor que entrega a si mesmo por amor de nós. Eu devo ter esse sentimento de também me entregar por amor a nosso Senhor, quando eu comungo, quando eu me uno a Ele pela comunhão sacramental. Fazer uma boa e santa comunhão, amados irmãos, não é receber a nosso Senhor de qualquer maneira, com distrações. Consiste em receber nosso Senhor com um espírito de fé, com um espírito de caridade, com a intenção de me dar totalmente a nosso Senhor em uma entrega total. Por isso que chamamos a Santíssima Eucaristia de comunhão, porque a minha vida se une à vida de nosso Senhor. Na comunhão eu recebo verdadeiramente a vida divina, porque eu recebo verdadeiramente a Deus no véu do sacramento. Eu participo da vida de Deus. E essa união deve ser uma união transformante, que vá transformando a minha vida e que a minha vida seja mais parecida com aquilo que eu comungo, ou melhor, com aquele que eu comungo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o meu Senhor e o meu Deus. Uma união mútua, duas vidas que se unem em sentimentos, em amor, em entrega. A quem comunga com frequência, convém, nos ensina a Igreja, fugir também dos pecados veniais, ao menos dos plenamente deliberados, e fugir até mesmo do afeto, do apego aos pecados veniais. Mas como o padre já disse, basta estar isento do pecado mortal e ter o propósito de não cair mais no pecado mortal, aí sim eu posso me aproximar da Santa Comunhão. E amados irmãos, tendo esse propósito de não mais ofender a Deus e comungando com frequência com essa reta intenção, com essa reta piedade, sem dúvida alguma, pouco a pouco eu vou perdendo esse afeto, esse apego aos pecados veniais. E vou vencendo os meus vícios, os meus defeitos, e vou me parecendo a cada dia mais com nosso Senhor. Pela Santa Comunhão, amados irmãos, se estreita essa união com Cristo nosso Senhor. Nós somos transformados nele. Quando nós recebemos um alimento natural, quando nós nos alimentamos, esse alimento, ao entrar no nosso organismo, ele é transformado em nós. Aquilo que nós comemos, aquilo que nós bebemos, é transformado em moléculas, em parte do nosso ser. O inferior se torna o superior. O alimento se torna em nós, nosso próprio organismo. Na comunhão sacramental se dá justamente o contrário. Nós, pela comunhão, amados irmãos, nós somos transformados em Deus. Nós somos mergulhados nesta vida divina. Nós somos como que deificados. Vamos nos tornando deuses. Porque diz São João da Cruz que o que Deus pretende é que nós nos tornemos deuses. Não por natureza, porque não seremos jamais deuses, Deus por natureza, mas por participação, por participarmos desta vida
de Deus nosso Senhor. Pela comunhão também se robustece a vida espiritual, se enriquece a nossa alma com o maior tesouro de virtudes e se assegura melhor a vida eterna. A Santa Comunhão, amados irmãos, é o penhor da vida eterna, é a segurança da vida eterna. Se comungarmos com frequência e se comungarmos bem com frequência, com essa reta e piedosa intenção, nós vamos assegurando a nossa salvação eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, disse nosso Senhor. E é importante, amados irmãos, lembrarmos sempre que a Santa Comunhão, que o Santíssimo Sacramento, nosso Senhor instituiu para nós como remédio para as nossas fraquezas. Não é um prêmio pela nossa virtude, a Santa Comunhão. Se nosso Senhor instituísse esse sacramento como prêmio, certamente Ele teria dado aos anjos e aos santos do céu. Mas como esse sacramento é para nós que estamos aqui na igreja militante, esse sacramento é, antes de tudo, amados irmãos, um remédio para a nossa fraqueza, para a nossa enfermidade. Por isso dizia São Francisco de Sales, doutor da igreja, estas são as pessoas que necessitam receber Jesus na Eucaristia. Os que são fracos para se tornarem fortes e os que são fortes para não se tornarem fracos. Na comunhão, amados irmãos, diz outro santo, é o encontro de dois enfermos. A nossa alma que é enferma pelo pecado e nosso Senhor que é enfermo de amor por cada um de nós, que deseja que cada um de nós nos unamos a Ele em uma santa comunhão. Então, amados irmãos, devemos sempre nos preparar bem para receber a Santa Comunhão, com essas disposições da alma, de mudança de vida, de fazer sempre a vontade de Deus, nosso Senhor, de nos unir em santo amor com aquele a qual nós recebemos na Santa Comunhão. E devemos também chegar cedo no templo. Não chegar em cima da hora. 15, 20 minutos antes da Santa Missa, para meditar, para pensar no mistério que eu vou participar, para meditar na grandeza da comunhão, para me esquecer um pouco das preocupações da minha vida e preparar, dispor o meu coração para assistir bem à Santa Missa. Não chegar em cima da hora da Santa Missa. Buscar sempre um tempo para pensar e para me preparar para a Santa Comunhão. A exemplo dos santos, os santos usavam toda a sua vida para se preparar e para agradecer pela Santa Comunhão. Santa Gema Galgani, quando chegava à noite, naquela época a comunhão, a missa era sempre celebrada pela manhã, bem cedo. E quando chegava à noite ela já começava a ficar tão ansiosa em receber a comunhão no outro dia, que ela começava a passar mal, a sentir febre e até mesmo a desmaiar, suspirando, desejando a comunhão sacramental. Ao ponto do seu diretor dar uma ordem para que ela não pensasse mais, quando chegasse a noite, na Santa Comunhão. Amados irmãos, a preparação da Santa Missa é tudo isso, ter a reta intenção, ter a piedosa intenção, se preparar chegando cedo ao templo, dispondo o coração para participar desses mistérios. E o outro ponto importante é a ação de graças. É o tempo sagrado depois da Santa Comunhão. Quando olhamos na vida dos santos, eles não colocavam limites ao tempo para ficar horas e mais horas em ação de graças. Como Santo Inácio de Loyola, como São João de Ávila, São Luís Gonzaga. Esses santos gastavam 2 horas depois da missa, ajoelhados, agradecendo a Nosso Senhor pela Santa Comunhão. Santa Maria Madalena de Passe nunca queria interromper as suas ações de graças.
Era preciso que alguma irmã chegasse e desse ordem dela ir para fazer as refeições e continuar a sua vida. Santa Teresa de Ávila, que se ajoelhava para comungar e recebendo Nosso Senhor, muitas vezes já entrava ali em êxtase e as irmãs teriam que tiravam ela do genuflexório para continuar a fila da comunhão. E dizia Santa Maria Madalena de Pazzi: os minutos que vêm depois da comunhão são os mais preciosos que temos em nossa vida, os mais apropriados de nossa parte para entreter-nos com Deus e da parte de Deus para comunicar-nos o seu amor. São Luís Maria Grião de Montfort, todos os dias depois da Santa Comunhão, depois da Santa Missa, era sagrado 30 minutos ajoelhado, ninguém incomodava, era sagrado, nenhuma preocupação, nenhuma ocupação tirava aquele momento sagrado em que ele ficava ali em ação de graças. E ele dizia que não trocaria jamais esse momento de ação de graças depois da missa, nem mesmo por 1 hora no céu. São José de Cotolengo, outro santo, sacerdote, ele pedia para a irmã que confeccionava, fabricava as hóstias, ele pedia que para ela fizesse uma hóstia mais grossa, porque ele queria que Jesus passasse mais tempo no seu coração, no seu corpo, e ele pudesse fazer mais ação de graça. Santo Afonso Maria de Ligório enchia o cálice quase na borda com vinho, no ofertório, para quando comungasse, pudesse comungar mais do preciosíssimo sangue e assim pudesse ficar mais tempo no seu corpo o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Triste de nós, caríssimos fiéis, se formos o oposto dos santos. Se a hora de ação de graças for pesada, cansativa, enfadonha, triste de nós, quando o nosso amor for pouco para nos entretermos com nosso Senhor. Triste de nós, quando saímos correndo da Santa Missa, depois da bênção, não esperamos nem mesmo o sacerdote sair do altar. Triste de nós. Muitas vezes nós vemos isso. O padre vai dar os avisos, já tem muita gente correndo para casa. Triste de nós. Se não imitarmos os santos no amor a nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Certa vez São Felipe Neri percebeu que havia um senhor que comungava e ao final da missa já saía correndo da igreja. E um certo dia ele pediu para os coroinhas que levassem as velas acesas e acompanhassem aquele senhor até onde ele fosse. E quando aquele homem saiu correndo da igreja, os coroinhas acompanharam em procissão. Ele ficou constrangido, o que é que está acontecendo? E os coroinhas falaram: o padre mandou te acompanhar, porque aí está nosso Senhor, no seu coração. Vós comungastes e saís assim, preocupado com as coisas da terra, se esquecendo daquele que está no vosso peito. Amados irmãos, busquemos sempre 15, 20 minutos estarmos em ação de graças, não sair correndo da igreja. É um tempo sagrado. Não devemos trocar por nada esses minutos de colóquio com nosso Senhor. Para terminar, amados irmãos, como não falar da Santíssima Virgem Maria? Santo Curadás, ele dizia que Nossa Senhora está sempre entre seu Filho e nós. A Santíssima Virgem Maria sempre nos apresenta Jesus. Quando olhamos a sua vida, é sempre uma apresentação do seu Filho Jesus. Em Belém, aos pastores, aos reis magos, a São João Batista no mistério da visitação, ao velho Simeão no templo, no mistério da apresentação, nas bodas de Caná, até mesmo no altar da cruz, estava lá de pé. E ela nos apresenta o seu Filho crucificado, o nosso Redentor. Mas, amados irmãos, quando nós comungamos, somos nós
que devemos apresentar Jesus, nosso Senhor, à Santíssima Virgem Maria. O momento em que Nossa Senhora mais nos ama, amados irmãos, sem dúvida alguma, é no momento em que nós comungamos, é nesses minutos em que ficamos em ação de graças e ela adora o seu Filho Jesus. É como se em nossa alma tivesse uma janela e do lado de fora Nossa Senhora olha para dentro da nossa alma e vê o seu Filho Jesus. E o seu Filho Jesus de dentro olha para a sua mãe que está de fora. E sem dúvida alguma, nosso Senhor conversa com sua mãe sobre nós. Não esqueçamos, no momento da comunhão, de oferecer, de apresentar a Jesus, nosso Senhor sacramentado, a Santíssima Virgem. Aquele mesmo Senhor, a qual ela carregou no seu ventre, a qual teve em seus braços, nos seus joelhos, a qual tanto amou e tantas vezes comungou da mão dos apóstolos, esse mesmo Jesus, ofereçamos a ela, apresentemos a ela e peçamos a Nossa Senhora que nos ensine, caríssimos fiéis, a adorar nosso Senhor verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento. Busquemos renovar a nossa vida pela Santa Comunhão, pelas comunhões bem feitas, com ardente amor, com um fervor, com exemplo dos santos, com exemplo da Santíssima Virgem Maria. Para terminar, dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, que nosso Senhor não foi para ficar numa âmbula de ouro, que nosso Senhor desceu do céu até os nossos altares, mas para encontrar um outro céu, o céu da nossa alma, onde Ele encontra as suas delícias. Quando o demônio não pode entrar com um pecado no santuário de uma alma, quer pelo menos que ela fique vazia, sem dono e afastada da comunhão, dizia também Santa Teresinha. Busquemos, amados irmãos, a comunhão constante, a comunhão frequente, a comunhão talvez diária, se está ao nosso alcance. Graças a Deus, na nossa paróquia temos a Santa Missa todos os santos dias. Então busquemos comungar mais vezes para que a nossa vida seja transformada naquele a qual nós comungamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima.